Olá, estou aqui mais uma vez com uma palavra de amor, paz e esperança para todos nós. Embora a palavra de Deus nem sempre seja uma palavra de que está tudo bem, muitas vezes a palavra de Deus é uma palavra de admoestação, para nos chamar a atenção, para mostrar que Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor e Deus ama o juízo. Não há, Deus ama a justiça, e não há justiça se não houver o juízo. Juízo é a sentença, né? Então, e lembrando aqui o Salmo 23, que fala assim: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado são os instrumentos que o pastor tem para puxar a ovelha de volta, para disciplinar a ovelha, para corrigir a ovelha, né? Puxá-la para perto quando ela está indo para caminhos errados, caminhos que vão levar à perdição da ovelha, à morte da ovelha. Então, o pastor tem esse papel de admoestar. E então, como diz o Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, a palavra de Deus, ela é sempre boa, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então, mesmo que possa parecer uma palavra pesada, né, de juízo, mas é o necessário para que a gente não se perca, né? Porque o que é mais importante para Deus? A gente ser felizinho aqui nessa terra, ter uma vida de let's have fun, né? Vamos nos divertir, vamos viver uma vida aqui tranquila, feliz, realizando os nossos sonhos, os nossos desejos, e depois perde a salvação? O que é mais importante para Deus? É a vida eterna. Então, nós temos que viver aqui nesta terra como se já estivéssemos lá no céu. Porque Jesus, toda vez que ele pregava aqui na terra, ele falava: é chegado a vós o reino de Deus. Então, o reino de Deus já está em nós, porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é parte do reino de Deus. Então, uma vez que o Espírito Santo já está aqui conosco, nós já estamos vivendo o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é cheio de princípios, ele tem princípios que nós temos que obedecer, nós temos que viver de acordo com esses princípios. E aí, quando não vivemos de acordo com esses princípios, Deus tem que usar a vara e o cajado, né? Então, a palavra que o Senhor me deu uns dias atrás está lá em Jeremias capítulo 14. Jeremias foi um profeta que avisou muito ao povo, alertou muito ao povo de Israel que o juízo de Deus estava vindo. Porque vários profetas que vieram antes de Jeremias, eles falavam: vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar para Deus, vocês estão fazendo a coisa errada. E ninguém deu ouvido aos profetas. Então, quando chega o ministério de Jeremias, ele fala: ó, o juízo está vindo, sim, né? Vocês vão ser levados como cativos, todo o povo vai ser levado cativo, né, para o exílio na Babilônia. Então, e havia muitos falsos profetas na época do profeta Jeremias. E os falsos profetas, então, eles falavam assim: não, está tudo bem, não vai vir juízo de Deus, não. Deus é sempre bom, Deus é amor, não vai acontecer nada. Mas eram falsos profetas. O profeta que realmente falava da parte de Deus era Jeremias. Ele falava: está vindo sim o juízo, como veio o juízo, né? Então, lá no capítulo 14, Jeremias começa falando de uma grande seca, de uma fome que viria como parte desse juízo. E depois, aqui no versículo 11 do mesmo capítulo 14, o Senhor fala desta forma através do seu profeta Jeremias. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então, palavra bem pesada, né? Bem duro de ouvir isso. Imagina, Deus estava aqui se virando contra o povo de Israel, falando: olha, esse povo, quando eles jejuarem, eu não vou receber o jejum deles, eu não vou ouvir clamor,
Quando eles trouxerem ofertas para mim, eu não vou receber. Eu não me agrado mais deste povo. E falou, está determinado, eu os consumirei pela espada, pela fome, pela peste. Então, esses juízos aqui elencados, né, em Jeremias 14, são os mesmos juízos que estão lá em Apocalipse capítulo 6, quando fala da chegada dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro cavaleiro, que vem no cavalo branco, ele vem trazendo um arco na mão e ele tem uma coroa. A coroa simboliza a autoridade, ele vem com autoridade. Esse arco sem as flechas significa o quê? Que ele vem trazendo uma falsa paz. Ele vai estabelecer uma paz sem o uso de armas, sem a guerra, porém essa paz ela vai ser provisória. E logo depois desse cavalo branco vem o cavalo vermelho, e o seu cavaleiro traz uma espada muito grande nas mãos. Essa espada representa a guerra. Depois vem o cavalo negro, e o cavaleiro deste cavalo, ele vem trazendo uma balança na mão, ele vem trazendo a fome, uma escassez de alimento muito grande. E o último cavalo, que é o cavalo amarelo, o cavaleiro deste cavalo é a morte, e ele é seguido pelo inferno. E ele vem trazendo grande destruição para ceifar 1/4 da população da Terra, através da guerra, da fome, das pestes, das doenças e de feras da terra. Essas feras da terra podem ser animais que vão se proliferar pela terra, porque vai haver muita mortandade, e pode ser que esses animais, de uma certa forma, se proliferem. Né? Ou podem ser seres malignos que vão estar agindo na terra. Mas enfim, é um juízo de Deus vindo, né? E nós, todo mundo, né? A gente vê pelos sinais, né? Porque Jesus falou, né, com os discípulos quando eles perguntaram: Senhor, quando saberemos que o tempo do fim está próximo? Ele responde: ora, vocês sabem quando se aproxima o verão. Vocês sabem, por causa dos sinais da natureza. Então, vocês também vão saber quando estiver próximo do fim, porque vocês vão ver os sinais. E hoje nós temos muitos sinais, né? Há muitos rumores de guerra, né? Estão sendo assinados aí acordos de paz que cheiram a acordos provisórios, né? Falsos acordos de paz. Que mais que nós estamos vendo? Tantos cataclismas, né? Pandemias, houve uma recentemente, várias outras sendo anunciadas, a chegada de novas pandemias. A carestia no mundo inteiro, né? Há uma escassez de alimentos. Por quê? As autoridades do mundo mandaram destruir, né, as aves, sacrificar as aves, sacrificar o gado, porque falaram que eles estavam contaminados com um vírus, né, e aquela doença aviária que atacou, passou para o gado. Então, milhões de cabeças de gado e de aves foram sacrificadas em função dessas ordens aí que vieram de cima, né? E tudo isso cheira a uma grande mentira, na verdade, né? Eu não acredito que há esses vírus, da forma como eles anunciam, né? No meu entender, não havia necessidade de sacrificar esses animais, não. Mas essa falsa ciência que está aí diz que sim, né? Então, tudo isso para gerar o quê? Uma crise alimentar, né? A gente vê os governos da Europa, de todos os países europeus, aqui dos Estados Unidos, no Brasil, em várias partes do mundo, criando políticas que vão gerar uma crise alimentar. E além de ter esses rumores de guerra, né? Enfim, a gente vê que muitos são os sinais de que esse tempo de juízo de Deus está chegando.
E a gente pode perguntar, mas qual é o pecado que o povo tem cometido? Está o povo se afastando de Deus? O crescimento, né, de cristãos no mundo tem crescido? Então, a gente tem que colocar aqui as coisas de uma forma bem clara, né? Há um crescimento do número de cristãos enchendo igrejas, né? Então, a gente vê aí muitas grandes igrejas, as mega churches, com muitos membros. Mas e aí? Essas pessoas são verdadeiramente cristãs? Elas estão obedecendo os ensinamentos de Jesus? Estão vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus? A grande maioria não. A grande maioria acha que ser cristão é simplesmente você ir numa igreja, num domingo, você frequenta o culto, você dá o seu dízimo, você participa de uma das atividades da igreja e tá tudo certo. Tua salvação está garantida. Isso é uma grande mentira, porque não é assim. Jesus fala o quê? Que a gente tem que receber Ele como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida, receber o Espírito Santo e passar a viver para Ele. Ele fala que aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Né? Então Jesus fala que cada um tem que carregar a sua cruz, que a gente tem que matar o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos carnais e verdadeiramente nos convertermos a Ele. E isso é algo que pode levar toda uma vida, é um processo. Para uns é muito fácil, para outros é mais difícil, mas a gente tem que estar nessa busca diária, né? Porque Jesus falou o quê? Que o caminho que leva à vida eterna, que o caminho é estreito e a porta, né, o caminho é apertado e a porta é estreita. E são poucos os que passam por esta porta. Então, a salvação é sim pela graça. Mas nós também temos que procurar viver uma vida reta, íntegra. Agora, aí vem uma outra questão. Como viver uma vida reta, íntegra, que agrada ao Senhor, se a gente não sabe viver essa vida, se a gente não sabe o que é certo, o que é errado? Então, por isso nós temos a Bíblia, que é luz para os nossos caminhos, né? Que tem que ser a direção que nós vamos, é a nossa bússola, é a direção que devemos seguir. Então, eu vou começar a gravar outros vídeos falando sobre alguns ensinamentos que estão lá em Levítico, porque as pessoas fazem muita confusão em relação às leis de Deus. Quais são as leis de Deus no tempo da graça que ainda são válidas e as que foram abolidas? Porque com a morte de Jesus, Jesus foi o Cordeiro Santo de Deus, ele pagou o preço pelo nosso pecado e por isso nós temos a graça. Né? A salvação é através da graça, através da nossa fé em Jesus. Não há outro caminho, é através da fé em Jesus. Mas existem as leis morais que Deus estabeleceu lá em Levítico, através de Moisés, que escreveu o livro de Levítico, e que essas leis morais dizem respeito ao caráter de Deus, dizem respeito às leis deste reino, que é o reino de Deus, que é o reino da luz. Então, se nós fazemos parte deste reino da luz, nós temos que viver de acordo com as regras, com as leis deste reino da luz, né? Ou as coisas vão sair realmente fora do trilho, vai dar errado, né? Então, eu tô até aqui com essa blusa, né? John 3:16, João 3:16, né? Que fala que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é crer em Jesus, crer e seguir, entregar a sua vida para Ele e seguir a Jesus. Isso aí, pessoal. Beijos.